Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, não Renata Fã, Ronaldo aí, Denis vai comentar tudo sobre o jogo de hoje entre Vitória e Flamengo, né? Vai mostrar a escalação do Flamengo, vai falar aí quais são os desfalques, reviravolta, né? E também vai falar um pouquinho sobre Claudinho, né? A gente já aceitou liberar o jogador, né? Em negociações com o Flamengo. Então, assista ao final e não perca nada. Cebolinha falou antes do jogo, o Flamengo joga contra o Vitória hoje. Vamos ouvir. Fisicamente, estou quase no 100%, né? Possamos dizer 95%. No segundo tempo ali, deu um pouco de cansaço, que é normal. Foram 30 dias, exatamente 30 dias longe, né? Você só vai pegar esse condicionamento físico mesmo, ritmo de jogo, jogando. Pude fazer meu primeiro jogo ali, me senti muito bem, me senti muito feliz também. Espero que para esses jogos aí eu possa render ainda mais. Jogo muito difícil, como você falou, jogar lá no Barradão é sempre muito difícil. Joguei algumas vezes lá. Nunca perdi lá, espero que possa continuar desse jeito. A gente vai se preparar bem nesses 2 dias que a gente tem de preparação aí para chegar lá e fazer um excelente jogo e voltar com esses 3 pontos. Acho que é o momento mais decisivo da temporada, né? A gente tem nos preparado muito bem. A gente passou por um momento difícil também agora na Copa América, né? Acabou perdendo bastante jogadores, mas conseguimos um bom aproveitamento e creio que se a gente passar nesse momento difícil, por esse mês difícil, digamos assim, a gente vai chegar bem confiante e bem preparado. Creio que todo jogador sonha com esse tipo de jogo, né? E a gente vai ter agora essa oportunidade e vamos nos preparar bem porque a gente vai fazer excelentes jogos. Tá aí o Cebolinha falando então com a TV Flamengo aí sobre essa sequência, falando da dificuldade do jogo fora de casa. O Flamengo tem que melhorar esse rendimento. Hoje é um jogo para Vitória num momento bem ruim, né? 3 derrotas seguidas, voltando aí à zona de rebaixamento. É o jogo para o Flamengo vencer e vencer bem, jogar bem. É por aí, Eugênio. O Flamengo voltou a ter na última partida contra o Criciúma aquela formação mais próxima da sua ideal, né? Com o Arrascaeta jogando, com o De La Cruz, com os jogadores que estavam fora por outros problemas. Então, é um time que precisa ter mais segurança na sua atuação. Não foi um grande jogo, pelo contrário, contra o Criciúma, ganhou ali, como diriam os antigos, né, na bacia das almas, devido a um pênalti estranhíssimo, né, que foi pênalti, mas foi muito fora do normal. Perdeu um outro, aí já mais discutível, mas não é esse o mérito aqui, a questão é o Flamengo precisa jogar mais. O curioso é que dos times que estão brigando lá em cima da tabela, lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, né, é um jogo contra o Inter, que ele, em caso de vitória, superaria hoje a pontuação do Palmeiras, mas é o Flamengo, desses times que estão brigando em cima, é o time menos intenso. Botafogo e Palmeiras são times de muita força física, de muita velocidade, de muita pegada, e o Flamengo é o time mais de técnica, de bola no chão, de trabalhar essa bola, de construir jogadas, e é interessante ver essa diferença. Só que não dá para abrir mão de intensidade, o Flamengo tem que buscar um pouco mais de força física para que o diferencial dele seja a qualidade técnica, que é muito grande. Então, por isso ele sofreu contra o Criciúma e por isso ele precisa hoje ter essa postura física mais presente para conseguir uma vitória tranquila, que é o que se espera. Porque o adversário, o Vitória, não vive um bom momento e não tem um time que chegue perto da qualidade do Flamengo. Vamos colocar os times então na tela para o Donan e o Celso também falarem sobre o jogo. Primeiro os donos da casa. Uma coisa é certa, né? Vamos ver o time. O Flamengo não pode repetir. O cenário do jogo não pode ser o dos últimos jogos, vamos combinar, né? Pênalti bem marcado, é verdade, mas não pode vencer com pênalti. Nos jogos anteriores a gente entende que estava muito desfalcado. Contra o Criciúma os jogadores voltaram. Mas é o Flamengo. Agora é recuperar a competitividade. Lucas Arcanjo, Cáceres, Caio Vinícius, William Lepo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. É o time do técnico Thiago Carpini. Leonardo, William Oliveira, Ricardo Heiler ou Everaldo. PK, Alejandro e Mateuzinho. Certo? Certo. É o Vitória. Vamos ver o Mengão. Mengão também escalado aí pelo técnico Tite. Rossi é o goleiro. Varela, Fabrício Bruno, o zagueiro mais rápido do Oeste. Léo Pereira e Vinha. Alan de la Cruz
Arrascaeta, Cebolinha, Gerson e Pedro. Flamengão. É o Flamengão. Aquele... Errado, professor. Ô, Donan, o cenário do jogo não pode ser o mesmo dos últimos jogos. De vencer ali aos 42, pênalti bem marcado ou não, e foi bem marcado. Acho que o Flamengo tem condição de ter um jogo mais controlado, né? Correndo menos riscos. Eu acho que com os retornos, né, o Tite ganha ótimas opções. Você olhando para as laterais, tem acréscimos que, apesar da melhora no período da Copa América do Wesley, o Varela segue sendo a melhor opção. E do lado esquerdo também o Vinha, para mim, é um jogador que tem a força no apoio e tem a capacidade de construção por dentro. Tecnicamente, que tem recurso para que esse Flamengo seja ainda mais protagonista, né? Ganhe mais um leque de opção ali na parte criativa. E aí, do meio para frente, praticamente força máxima. A presença do Cebolinha é muito importante na era Tite, o cara do desequilíbrio, vai para dentro, ganhou confiança com o Tite, não é mais aquele jogador que às vezes, em outros momentos antes do Tite, né, pegava a bola, quando olhava o defensor dava o toque de lado, não, ele vai para dentro, tem o drible, é um cara que é importante, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro. Eu só tenho um questionamento. Eu acho que, no momento, uma adaptação forçada pelo período Copa América que o Tite fez seria melhor para o time do que o Alan ali como titular. Eu colocaria o Léo Ortiz para jogar. Eu colocaria Léo Ortiz e De La Cruz. Acho o Alan um bom jogador, mas foi surpreendente o nível que o Léo Ortiz conseguiu entregar fazendo essa função. Agora, o atual momento do adversário não inspira grandes invenções. Vitória, o trabalho do Carpini, na verdade, dá uma impressão de volta à estaca zero. Porque esse é o Vitória que o Carpini assumiu. Vitória de zona de rebaixamento, né? Foi assim os últimos jogos também. O jogo contra o Grêmio, o Vitória pouco produziu, está entrando naquele marasmo. Acho muito difícil que o Vitória, por exemplo, vamos lembrar um jogo com essa circunstância, o Vitória recebendo no Barradão um adversário de peso. Acho difícil que o Vitória acerte um jogo como acertou contra o Atlético Mineiro, que foi ali para uma trocação, o jogo ainda acaba 4-2. Não é o que está se desenhando. Se desenha uma vitória com uma imposição do Flamengo, né? Um triunfo, para não ser redundante aí com o nome do Vitória. Se bem que quem evita o nome Vitória é o Bahia, né? Mas acho um pouco difícil que o Vitória, muito difícil que o Vitória resista a esse Flamengo hoje. E para tirar também essa casca aí de maus resultados e mau desempenho do Flamengo nos últimos jogos, né? Até antes mau desempenho, Isso, né? até antes dos caras voltarem da Copa América, né? Porque Tropeçando no Maracanã, por exemplo. Os maus resultados dos desfalques foram os mais recentes. Eu acho que a questão do desempenho passa mais pelo último jogo. O último jogo contra o Criciúma, sim. Deixou ali uma sede de um desempenho melhor por parte do rubro-negro, né? Rapidamente, tem um fator engraçado. Rapidinho. O Flamengo ele é muito forte fora de casa. Ele fez mais gols fora de casa do que dentro do Campeonato Brasileiro. Às vezes até por um estilo, né? Que se encaixa mais com o que o Tite deseja. O programa está acabando. Rapidinho. Os líderes vencem hoje? A tabela não muda, Eugênio? Rapidinho. Vai, debate pronto. Não está nem no roteiro. E aí, não profs? coloca a mão no fogo. Vai, No Botafogo? Sim. Putz, fire. Porque a tabela não muda. Não muda. Tá. E aí, dona, a tabela muda ao final da rodada hoje? Palpite, só uma projeçãozinha. Tem chance de mudar a tabela? Tem. E aí, Eugênio? Eu falei, não coloca a mão no fogo. Tudo pode acontecer. Eu acho que não muda nem em cima e nem garanto, embaixo. Tá bom. Vambora? Os times vão sentindo o calendário e vão sentindo o excesso aí de jogos, né? Muitos jogos pela frente. Hoje, entrando no assunto, o Flamengo joga fora de casa e enfrenta o Vitória no Barradão. E aí é uma expectativa enorme de ver o Flamengo jogando um pouquinho melhor, né? Meia hora atrás, é jogo para vencer. E a foto é a Arrascaeta e De La Cruz, que voltaram da Copa América, com a missão de fazer o Flamengo voltar a ter aquele futebol vistoso, né? O Flamengo se adaptou sem esses jogadores aí nessa janela de competição internacional, jogando futebol mais reativo, de mais imposição, de mais marcação, por conta das peças que tinha, mas os últimos jogos não foram muito bons. Aí esses atletas voltam. O Flamengo colheu muitos pontos no começo da arrancada, né? No começo da Copa América. Arrumou mais pontos do que talvez até se projetasse, do que se imaginava por conta
da brutalidade dos desfalques. O Flamengo ficou sem 5 jogadores fundamentais para o time. O Flamengo foi disparado, sem nenhuma discussão, o time que mais perdeu durante a Copa América. Só que no final da sequência houve um preço físico ali, né? O time estava nitidamente muito cansado, o nível da reposição não é o mesmo. O Flamengo tem um ótimo elenco, tem o elenco mais caro do Brasil, mas não é trivial jogar com com tantos desfalques. No final, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Cuiabá, são 5 pontos que vão fazer falta, podem fazer falta, mas é muito difícil sustentar tanto tempo com tantos desfalques. E aí depois, quando os jogadores voltam, tem a exigência assim, eles vão voltar imediatamente, vai voltar a ser tudo maravilhoso. E não é assim, né? Eles estavam em outro hemisfério, jogando sob outro técnico, sim, com outra exigência, num calor brutal nos Estados Unidos. Tudo bem, alguns estádios tinham climatizados e tal, mas o time estava vivendo ali, treinando num calor brutal, volta para cá, jogos, viagens, não é simples assim, agora voltou e tudo vai ser perfeito. Não é. Você sabe que ontem aqui no Redação, o Luciano Melo levantou a opinião de que para ele o Flamengo ainda precisa se reforçar. Que tem um bom elenco, mas que ainda tem muitas lacunas. Talvez tenha alguma lacuna ou outra, mas elenco. O Flamengo construiu um elenco para ter reposição quase à altura dos titulares em quase todas as posições. É uma equipe formada, talvez com mais, que possibilite ao treinador mais versatilidade entre todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Aí tem Botafogo também, Palmeiras tem excelentes elencos, né? Mas, enfim, é um Flamengo que agora precisa voltar a jogar bem, contando com esse talento desses jogadores no meio campo. Acho que o próprio comportamento do Flamengo na janela diz sobre o que o Flamengo precisa e o que o Flamengo não precisa, né? A gente vê Botafogo e Palmeiras já com reforços estreando, reforços importantes, né? E o Flamengo ainda muito tímido na janela. Acho que o Flamengo, eu concordo com o Luciano nesse ponto, mas ao contrário, por exemplo, do Botafogo, que permite ainda apostas no seu elenco para reforço, o Flamengo vai ter que ser muito certeiro, né? Se é para reforçar, ele tem que trazer alguém que de fato vai competir por titularidade, e competir por titularidade no Flamengo eu acho que ainda é muito mais difícil do que no Botafogo e no Palmeiras, por exemplo. O Flamengo, essa fase, né, a expectativa é que se acabe hoje, uma fase de dificuldade. São 4 pontos nos últimos 9 disputados, sendo que os 3 conquistados na última rodada foram com muita dificuldade, né? Sim. Muita dificuldade, depois do erro de pênalti, a marcação daquele pênalti, que é um pênalti raro mesmo, né, correto na regra, mas Sim, não acontece toda hora. Exótico, né? Um pênalti exótico. Exótico é a melhor palavra. Mas ainda assim, no balanço de tudo, eu acho que o Flamengo está prestes a fechar o primeiro turno com notícias boas. E os números de pontos dizem isso. Se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo chega à maior pontuação em um turno, seja primeiro ou segundo, desde o Jorge Jesus, desde 2019. O Tite já conseguiu, com 34 pontos, superar todas as campanhas de 2023 e 2022. 2023, inclusive, a dele, que foi o técnico de boa parte do segundo turno do Flamengo. Mas 2021 e 2020, quando o Flamengo também foi campeão brasileiro, nunca ninguém superou. O Flamengo tem uma média ali de fazer 34, 35, 2020, 36 pontos. 2021 foi o... 2020 foi o Galo. 2020 foi campeão brasileiro, mas com uma pontuação baixa, né? Mas ainda não superou. Se vencer hoje, mesmo com um jogo a menos ainda no turno, consegue já essa superação. O Flamengo pode terminar, se vencer o Inter num jogo que a gente não sabe quando vai ser, terminar com 40 pontos esse turno, coisa que só o Jorge Jesus conseguiu chegar a esse patamar de 40 pontos. Se você projetar a mesma pontuação no segundo turno, 80 pontos é a pontuação de campeão em muitas edições dos pontos corridos, com 20 clubes, né? Sim. Quase todas. E são 2 jogos vencíveis, né? Flamengo e Vitória e Inter hoje pro Flamengo é vencível ainda que seja fora. Sim, o Flamengo é favorito em ambos. Em ambos, o Flamengo tem 34 pontos agora, né? O Botafogo tem 39, mas o Botafogo tem os 18 jogos já feitos e o Flamengo tem 17 jogos já feitos, lembrando que hoje é uma partida da 19ª rodada, né? Então um jogo a menos ainda pro Flamengo. Então é isso, galera, chega mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Informações aí sobre o Flamengo, que hoje na escalação, né, tem 2 jogadores aí desfalques, né? Que é a questão de Pulgar, né? Que sentiu aí diarreia, né? No estômago, problema no estômago, e está fora, né? E foi relacionado e viajou com o time. Outro é o Wesley, né? Que sentiu dores na coxa, né? É um dos que atuou, né, durante a Copa América todos os jogos. Então, já era de se esperar esse desgaste aí do jogador, visto que está jogando
todos os 90 minutos de todos os jogos aí da Copa América, né? Estava sendo bastante utilizado por Tite, né? Então a escalação do Flamengo, né, vai ter essas duas mudanças, né? Vai ser Rossi no gol, né? Provavelmente vai ser ali Léo Pereira, né, e Davi Luiz, laterais Vinha e Varela, né? Meia vai ser Dela Cruz, Arrascaeta, Gesso, lá na frente Cebolinha, Pedro e provavelmente ele coloque Luiz Araújo ou Gesso na ponta, né? Então esse vai ser o time do Flamengo aí esboçado para enfrentar o Vitória no Barradão, né? Então é um jogo bastante complicado. E informações sobre Claudinho é que Zente agora está disposto a negociar mais uma vez o jogador, né? O jogador já mostrou sua vontade de atuar pelo Mengão. Então falta pouco para que o Flamengo aí, né, exerça essa compra do jogador e enfim acabe essa novela aí que está pendurando por muito tempo aí e os torcedores já estão bastante estressados. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Deixe sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.